Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4, do versículo 11 até o versículo de número 14. Amém, irmãos? Desde que alguns ainda procuram, o livro do profeta Zacarias, capítulo 4, a partir do versículo 11 até o versículo 14. Que nos diz assim a palavra do Senhor: falei mais e disse-lhe: que são essas duas oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão juntos aos dois tubos de ouro e que vertem desse ouro. E ele me respondeu dizendo: não sabeis o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Aí você abre agora em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 12, versículo 13 e o versículo 16. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. O versículo 16: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Amém? Poder sentar aqui em nome de Jesus nessa hora. A primeira leitura nós lemos aqui no livro do profeta Zacarias, capítulo 4. Zacarias, ele vem de uma linhagem sacerdotal da tribo de Levi, e ele foi o profeta que profetizou junto com o profeta Ageu no tempo do cativeiro da Babilônia. Enquanto Judá estava dentro do cativeiro, o Senhor usava Zacarias e Ageu para fortalecer a este povo. Mas foi o tempo em que Zorobabel, que era o governador desta época, e Joshua, ou Josué, o sumo sacerdote, começaram uma empreitada de reconstrução aos muros de Jerusalém. Como muitos sabemos, quando Nabucodonosor invadiu a Jerusalém com seu reinado na Babilônia, é bem certo que em 2 levas ele levou alguns de Judá por permissão de Deus para serem provados durante um tempo de 70 anos. E durante este tempo houve-se um silêncio da parte de Deus para com este povo, porque o Senhor já dizia para Jeremias o seguinte: que após este tempo Deus voltaria novamente a eles e os resgataria para si, quando aquele povo verdadeiramente o valorizasse como Deus, o adorasse como único Deus e respeitasse as suas leis. Mas enquanto isso, eles estariam dentro da Babilônia sendo provados de uma maneira muito dura,
aonde o silêncio de Deus iria permanecer sobre eles. Durante este tempo, às margens do rio Quebar, Ezequiel já tinha as visões de um tempo futuro, do que Deus haveria de fazer após este tempo de cativeiro. Foi nas margens do rio Quebar que Ezequiel ouve o Senhor dizendo no capítulo 2: Filho do homem, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. Foi nas margens do rio Quebar que o Senhor deu a inspiração para Ezequiel entoar o Salmo 137, convidando os filhos de Israel a tirarem as suas harpas do salgueiro e entoar os cânticos que de outrora eles entoavam ao Senhor. Foi nas margens do rio Quebar que o Senhor deu a visão a Ezequiel do vale de ossos secos e fez uma pergunta para ele, dizendo: porventura posso eu não fazer com estes ossos o que eu posso fazer com Israel? Porventura não posso fazer com Israel, tirá-los da sepultura que eles mesmos caíram por sua desobediência? E Ezequiel simplesmente diz: Senhor, tu sabes. Eu não vou nem me atrever a responder, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Nabucodonosor morre, vem o seu filho Belsazar, e no reinado de Belsazar, Deus usa alguém muito improvável para pôr fim àquele tempo de escravidão: Ciro, o persa. E Ciro, sendo um homem persa, mas foi o instrumento que Deus usou para cumprir com uma profecia, que depois de 70 anos o Senhor voltaria e resgataria a eles novamente, quando eles o tivessem como seu Deus. E quando isto acontece, Zacarias ele começa, junto com Ageu, animando e fortalecendo aqueles que ficaram em Jerusalém. Porque os que ficaram em Jerusalém ficaram com suas casas destruídas, com seus muros derribados, não sobrou nada após o evento da guerra. Então o Senhor, usando esses dois profetas, Zacarias, o filho de Baraquias, e o neto de Ido, motivando, levando eles a crer que um tempo estava chegando, que Deus estava voltando para devolver o que o inimigo havia destruído. E Zacarias ele começa tendo também as suas visões neste tempo. E a cada visão que Zacarias tinha, o Senhor se revelava de maneira tão extraordinária e motivava esses crentes que ficaram a continuar no seu ofício, no seu serviço. Mas como é que pode estar motivado quando o cenário é de destruição? Como é que pode estar motivado em fazer uma grande obra se o cenário atual é literalmente desfavorável àquilo que você acredita? Mas é um tempo que o Senhor também tem os seus remanescentes, dizendo: olha, o que eu tenho preparado no porvir, o presente não se compara para o que eu vou trazer, não se compara para o que eu vou disponibilizar àquele a quem realmente persevera e vai comigo até o fim. Ageu vai dizer no capítulo 1, do versículo 8, ele convida este povo dizendo: olha, sobe o monte, juntai a lenha, trazei a madeira, edificai a casa para que eu me agrade dela, diz o Senhor. Um tempo de reconstrução de coisas que o inimigo havia destruído por permissão de Deus, pela desobediência deste povo. E Deus ia provando mais uma vez para eles que Ele continuava presente, mesmo estando no caos. O Senhor dizia para eles que estava com eles, mesmo o cenário sendo um cenário de desolação e destruição. Mesmo naqueles dias, quando eles olhavam e se questionavam: Senhor, de que está valendo a pena eu continuar fazendo esta obra que o Senhor quer que eu faça? Eu acredito que você está entendendo já o que o Senhor está falando nessa. Do que adianta eu perseverar
agora, quando as circunstâncias que me norteiam, elas só me convencem de que nada está valendo a pena. Quanto mais eu me esforço, mais parece que eu retrocedo. Quanto mais eu me dedico, parece que eu estou lutando contra as ondas do mar. E é quando Ageu, lá no capítulo 2, no versículo 9, ele vai dizer que a glória da segunda casa seria bem maior do que a da primeira. No versículo 8 ele começa dizendo que o Senhor começa lembrando para esta nação que dele era a prata, que dele era o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Eles não tinham um recurso financeiro, mas eles tinham o Deus que era o dono do ouro e da prata, e era o Deus da provisão que daria sustento e êxito ao final daquela obra. E é quando Zacarias ele começa tendo as visões. E o Senhor, no versículo de número 11, ele fala para o Senhor, no versículo 11, falei mais e disse: que são as tuas oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? Tem um mistério aqui nessa questão do castiçal. O castiçal, neste tempo, ele simbolizava um objeto litúrgico chamado de menorá. A menorá era um castiçal de ouro. Era o castiçal principal que estava no templo do Senhor, com uma haste central e 6 braços totalizando 7. E lá atrás, no início de tudo, ele foi criado por Moisés com a instrução do próprio Deus para este castiçal estar no centro do templo. Este castiçal, Deus deu as instruções para Moisés fazê-lo e deixá-lo no templo do tabernáculo e posteriormente para o templo físico, o templo de Jerusalém. Quando falamos do castiçal, o castiçal representa a presença de Deus no meio do seu povo. Quem já viu um castiçal sabe que ele, quando se coloca as velas, ele fica em um lugar em destaque para que quando aquelas velas estejam acesas, ele venha clarear todo aquele ambiente. E este castiçal traz a representação do próprio Deus inserido no meio da igreja. E ele, sendo o dono da igreja, o que emana dele, as trevas automaticamente elas são dissipadas, porque a presença de Deus no meio da igreja. Aí Zacarias, no versículo 12, ele vai dizendo, e falando-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem nesse ouro? E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? Eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Quando ele faz esta pergunta, o Senhor afirma categoricamente que diante dele tem colocado 2 que simbolizavam o seu governo e a sua autoridade. A reconstrução do templo de Jerusalém, ela não seria realizada pela força ou pelo poder humano, mas seria realizada pela força do Espírito de Deus. Zacarias, quando começa a ter essas visões, o Senhor lembra para ele dizendo o seguinte: olha, o que está para acontecer não vai ser das vossas mãos, mas acontecerá pela minha vontade. O meu Espírito irá se movimentar no meio de vocês. E o Espírito de Deus, quando ele começa a se movimentando no meio da igreja, aleluia, aquilo que está caído começa a ficar em pé, aquilo que está desorganizado começa a se organizar, e aquilo que aparentemente não tem vida, com a presença do Espírito de Deus, a vida começa a voltar novamente. E aquilo que outrora não parecia ter mais solução, quando ele se movimenta no meio da igreja, quando ele está se
movimentando entre os castiçais de ouro, a vida começa a evidenciar os seus sinais novamente. E foi quando ele disse: olha, eu tenho colocado diante de ti 2 ungidos, Zorobabel, aquele que governa, e Josué, o sumo sacerdote. São esses 2 que eu vou usar, que eu vou levantar para restaurar a minha igreja, para restaurar o meu templo, em um tempo onde o inimigo devastou e aparentemente não tinha mais jeito. Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, simbolizava a lamparina de Deus neste tempo que ainda estava acesa. E o tempo vai passando, muita coisa acontece, e a igreja do Senhor, ela vai novamente perdendo a sua direção. O povo vai perdendo novamente o caminho da adoração. Levanta-se rei, desce rei. O povo volta novamente do cativeiro, mas ainda assim o coração continuava distante do Senhor. Eles voltaram do cativeiro, mas eles, em dado momento, perderam novamente a essência da adoração. E eles começaram a levantar entre líderes que de alguma forma queriam monetizar a igreja, queriam fazer a igreja render os seus custos, benefícios e os seus luxos pessoais. E quando essas coisas começam acontecendo, o Espírito de Deus, ele começa se ausentando do meio do povo. E aquilo que outrora se chamava adoração, agora começa a ser entretenimento de plateia. Aquilo que outrora era culto de adoração a Deus, passa-se a ser culto em adoração ao homem. Aquilo que outrora o povo tinha prazer de estar na igreja para adorar, independente de estar vestido ou não, agora o povo vem para a igreja para mostrar a sua escola sacerdotal mais bonita. O povo entra no templo já preocupado em se apresentar, não para Deus, mas para o homem. E com isso a igreja, o espírito da igreja, o Espírito de Deus, ele começa ficando retido, e os milagres não começam mais a aparecer. Quando a gente segue para a igreja de Corinto, Paulo encontra um problema muito grave lá. Quando alguns levantavam as mãos e diziam: eu sou de Paulo, o outro dizia: eu sou de Apolo, e o outro dizia: eu sou de Cefas, e ali ninguém se entendia. E o Espírito Santo se retira do meio da confusão e fica esperando eles se resolverem para voltar a atuar novamente. O Espírito Santo, ele não é desorganizado nem de bagunça. Quando algo começa fugindo do que é normal, ele se retira e ele observa o homem e ele espera que o homem se organize e novamente o priorize para que os milagres e os prodígios e maravilhas comecem a aparecer novamente. O culto deixa de ser culto para ser entretenimento de plateia. Deus não é mais o centro, mas o homem agora é o centro da atenção das pessoas. Corinto já não mais se entendia, porque o Espírito Santo já não estava mais sobre ele. E Paulo, mesmo em meio às cadeias, começa sendo instruído pelo próprio Deus e pelo Espírito de Deus. Escreve esta carta para aquele povo. Na segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer para aquela igreja que Deus é um Deus de paz e não um Deus de confusão. E o que acontecia no meio deles era muita confusão, falta de entendimento. Aí o próprio Paulo pergunta: quem morreu por vocês? Foi eu? Foi Cefas? Foi Apolo? Não, quem morreu por vocês foi Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu por vocês. E por que vocês estão levantando partidarismo dentro da igreja?
passando, as coisas vão acontecendo. Jesus, lá em Mateus, antes de subir assunto aos céus, ele lembrou algo para os seus discípulos, dizendo: olha, permaneçam aqui em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder, e eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. Eu não estarei somente hoje, não fisicamente, mas quando eu subir, que eu estiver ao Pai, eu estarei todos os dias com vocês. E as coisas vão acontecendo. Aleluia! Glória! Os apóstolos, os discípulos de Jesus começam cumprindo seus chamados, começam sendo mortos. Mas é na ilha de Patmos que Jesus se revela de uma maneira tão extraordinária para João, o único Deus, o que teve o privilégio de envelhecer pregando a palavra de Deus. Foi na ilha de Patmos que o Senhor se revela a João, e ele começa a ouvir algumas palavras que mexem muito com ele, ao ponto de ele ouvir o próprio Senhor dizer, no capítulo 1, versículo 8, ele afirma para João: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E aí começa o próprio Jesus conversando com João sobre algumas situações. E ele começa dizendo: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino da paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E a primeira igreja foi a igreja de Éfeso. Já foi falado muito sobre isso aqui. A igreja de Éfeso, que se remete à volta do primeiro amor, à volta das primeiras práticas. Uma igreja que começou bem, que aparentemente estava bem, mas havia perdido a prática das primeiras obras. Mas Jesus, ele lembra que ele ainda permanecia sendo o dono da igreja. E é quando ele ouve a voz, e ele começa dizendo: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E isso me intrigou bastante, quando fala dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais de ouro, a imagem de Jesus caminhando entre os castiçais representa a sua presença com os seus seguidores. Quando ele diz os 7 castiçais de ouro, ele está dizendo: eu ainda caminho no meio de vocês. Oh glória! Eu ainda caminho no meio de vocês, eu ainda tenho o cuidado e o domínio sobre cada igreja. Os 7 castiçais de ouro, a representação de 7 igrejas na Ásia Menor. Ao longo do tempo, elas se tornam mais que preciosas diante da presença de Deus. Elas são tão importantes que a cada uma delas foi direcionada uma carta, umas sendo exortadas e outras sendo repreendidas. Assim como os castiçais precisam do óleo para produzir a luz, as igrejas precisam do Espírito Santo para irradiar a luz de Jesus para o mundo. Quando ele diz: eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ele está dizendo: eu ainda estou presente no meio de vocês. E durante a madrugada, quando o Senhor me dava esta
palavra. O Senhor lhe dizia: eu ainda caminho no meio da igreja. Eu ando no meio dos castiçais de ouro da igreja. Glória. Os 7 castiçais que aqui fala são os 7 pastores de cada igreja. E o Senhor dizendo para João: diz para cada igreja que eu ando sobre cada uma delas, e eu conheço a cada castiçal que está nela. E a cada castiçal que está nela eu tenho colocado combustível, óleo, azeite, para que ela continue brilhando em um tempo de escuridão. E o Senhor nesta noite está dizendo aqui entre nós que Ele ainda anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele ainda tem azeite para colocar na lamparina, e Ele lembra para nós nesta noite: a igreja não precisa ser monetizada, mas a igreja precisa que eu continue andando sobre ela. A igreja não precisa de patrocínio terreno. Ela precisa da minha presença caminhando sobre ela. Quando ele fala, aquele que anda sobre os 7 castiçais de ouro, ele descreve Jesus segurando as 7 estrelas. Quer dizer, a cada pastor da igreja está sob a palma da mão do próprio Jesus. Na sua mão direita, quando ele diz aqui no versículo 14, ele tinha na sua destra 7 estrelas. Sobre a sua mão direita, Deus, Jesus sustentava os 7 pastores das 7 igrejas. E dizendo para eles: eu ainda tenho poder, domínio e autoridade sobre cada igreja. Quando Jesus ele disse para João, quando João diz aquele que andava sobre os castiçais, ele lembrava o seguinte: que a cada pastor daquela igreja, o Senhor continuava caminhando sobre cada igreja, mas havia alguns pastores que já não mais sentia e nem percebia o Jesus aqui andando sobre a igreja. Porque quando se perde a visão daquilo que é divino e foca no terreno, Jesus ele anda, passeia de um lado para o outro e ninguém sente nada, porque a visão está voltada para as coisas da terra. E foi por isso que Jesus disse: eu ainda ando entre os castiçais de ouro. Lembre do que ele disse ao pastor de Éfeso: eu conheço as tuas obras, mas eu tenho um recado para você: volta às práticas do primeiro amor. Porque eu também tenho visto que tu tens suportado os ensinamentos dos nicolaítas, dos quais eu aborreço. Uma igreja que tinha um subgrupo dentro dela, e este subgrupo era de encontro à palavra que era pregada dentro da própria igreja. Estava na igreja, mas não era a igreja. Estava fazendo parte do corpo da igreja, mas não vivia o que o corpo oferecia. Por isso que Jesus disse para o pastor da igreja de Éfeso: eu ainda ando no teu meio, ó pastor. Eu ainda caminho no meio da tua igreja. Aleluia. Eu ainda escuto o que os teus membros, que as tuas ovelhas falam. Eu sou do coração das tuas ovelhas ao pastor da igreja de Éfeso. Eu tenho as 7 estrelas na destra da minha mão, e eu conheço a cada um de vocês. E Jesus lembra através de João que ele ainda caminha entre os castiçais de ouro.
E quando nós ouvimos isso, a gente para refletir numa noite como essa, que muitas vezes nós não estamos tão sensíveis para sentir a presença de Jesus. Mas nesta noite, ele lembra que ainda se movimenta entre os castiçais de ouro. Ele ainda se movimenta entre os castiçais de ouro. E ele é aquele que observa e que cuida daqueles que são chamados de castiçal de ouro para ele. Aqui nessa noite, na simbologia dessas duas leituras que nós fizemos, o Senhor traz um recado para Zorobabel e Josué. Zorobabel e Josué. Entende, pastor? Que o que Deus vai promover entre este castiçal não vai prover da força de ninguém, mas é da força do Espírito dele que se movimenta no meio desta igreja. O que Deus irá promover a Zorobabel e a Josué não vai prover de homem, mas é do Espírito de Deus que ainda anda, que se movimenta entre os castiçais de ouro. E o Senhor nesta noite, finalizando, ele está dizendo: ó Zorobabel, ó Josué, eu ainda ando no meio dos teus castiçais. Eu ainda ando a supla, da cama supla. Eu ainda me movimento no meio do teu castiçal. Eu ainda me movimento de um lado para o outro, e eu conheço os pensamentos de cada castiçal aqui nessa noite. Eu conheço a intenção do coração, e é por isso, ó Zorobabel e Josué, que o que eu vou promover não vem da mão do homem, mas é a atuação do meu Espírito, diz o Senhor. Jesus nessa noite, ele está falando para Zorobabel e Josué que ele está presente guiando, mas também que ele está observando o estado espiritual desta igreja. Jesus nessa noite, ele está andando entre nós, ele está passeando no nosso meio, e ele está dizendo: eu estou cuidando, mas eu também estou observando, porque eu ainda caminho entre os castiçais de ouro. Há quem não pense que ele não ande, há quem não pense que muitas vezes entra por essas portas, ele diz assim: mas foi um culto tão frio. Mas ele está dizendo aqui nessa noite: eu me movimento entre os castiçais. E Jesus nessa noite, ele finaliza dizendo para nós: eu tenho as 7 estrelas na palma das minhas mãos. Aleluia! Eu ainda tenho as 7 estrelas na palma das minhas mãos. 7 pastores, 2 estão aqui presentes, e os 2 que estão presentes, ele está dizendo: está na palma da minha mão. E eu sou aquele que estou cuidando, mas estou observando também. Eu estou cuidando e eu estou também observando, ó Zorobabel e Josué. Tirem do vosso meio
os ensinamentos dos nicolaítas que contraria a verdade escrita. Os nicolaítas não serviam para outra coisa a não ser contrariar o que o pastor de Éfeso pregava, o que ele ensinava. O pastor de Éfeso doutrinava a palavra, mas nas costas do pastor, os nicolaítas eles iam desconstruir o que havia sido ensinado. E aqui nessa noite o Senhor está revelando através da sua palavra: não seja você a desconstruir o que é ensinado aqui em cima. Não seja você a adulterar o que sai daqui de cima, porque o próprio Jesus disse que passará o céu, passará a terra, mas esta palavra ela permanecerá para todo sempre. Não passará um tiro nem um jogo antes que essa palavra se cumpra. Não desconstrua por trás dos pastores o que Deus tem ensinado a você. Tem gente que até ouve, se anima, glorifica, mas nos bastidores ele vai desconstruir o que foi falado aqui. Zorobabel e Josué estão prontos a erguer os muros, mas tem Tobias lá de Neemias, Sanbalate e Gesem. O Tobias era o crente bom camarada, era aquele crente que servia a todos, mas nos bastidores ele levava o serviço para os inimigos da reconstrução do templo. Tobias era aquele crente que no culto ele glorificava, mas nos bastidores ele levava para os inimigos o que estava acontecendo na reconstrução da obra. Tobias era aquele que desconstruía aquilo que era falado e aquilo que era arquitetado para fazer acontecer. Mas há um recado nessa noite, que na reconstrução do templo nessa época ficou de fora Tobias, Sanbalate e Gesem, os opositores, e Zorobabel e Josué tiveram êxito na vitória. Jesus nessa noite mais uma vez fala para nós: eu ainda ando no meio dos castiçantes, eu ainda caminho entre vocês e eu conheço os pensamentos de cada um de vocês. E Zorobabel e Josué, ele está cuidando, mas também está observando o desenvolver desta obra, o crescimento desta obra. E ele está dizendo nessa noite que no observar e no cuidar, o êxito da vitória é certo, porque ele continua andando no meio da igreja. Que Deus abençoe as palavras da igreja.